Bem, hoje é ceia do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Nós vamos ler o texto mais conhecido sobre a ceia do Senhor. Hoje eu vou te explicar coisas que talvez ninguém tenha te explicado na vida. E eu não me acho melhor do que ninguém, mas eu sei que o mundo religioso, às vezes, ele trata essas coisas que eu vou te falar de outra forma. Pois bem, então vamos ler a Bíblia que é melhor. Amém? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, o que é que acontece com essa pessoa? Ele será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Irmãos, o tema da ceia do Senhor é um tema muito caro para Deus. E ele é alvo de ataques ao longo da história da igreja. Por quê? Porque as pessoas decidiram, por conta própria, dizer quais eram as qualificações para participar da ceia. Eu vou repetir. As pessoas, os homens, os seres humanos, tiveram a audácia, tiveram a coragem de dizer quais eram as qualificações para participar da ceia. Percebe que eu estou sendo claro ao dizer que foram as pessoas, os homens e os seres humanos? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Deus delimitou os parâmetros para a ceia. O homem disse: mas tem mais uma coisa. O nome disso é religião. A religião é assim: Deus diz isso, o homem diz isso, mais isso. Quando você lê o livro de Gálatas e medita no livro de Gálatas, você percebe que Paulo ele está irado, ele está assim enraivecido porque as pessoas vieram após ele dizendo que só a salvação, só crer em Jesus não era suficiente. Era preciso fazer algo mais. Isso se chama religião. A Bíblia está falando, no versículo 27 de 1 Coríntios capítulo 11, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. A expressão indignamente, ela não se refere a quem é indigno. Não significa que existe uma pessoa digna e existe uma pessoa indigna. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está falando, quando ela diz quem come e bebe indignamente, a Bíblia está se referindo a uma forma de participar da ceia indignamente. Não é que eu ou você possamos fazer alguma coisa para nos tornarmos indignos. O que a Bíblia está dizendo, no original, quando você vai estudar e pesquisar, essa palavra indignamente, no grego, eu não falo grego não, mas no grego é anaxios,
significa de modo, de forma indigna. Você está entendendo? Então, o foco, irmão, na ceia está na atitude, não na pessoa. Meu Deus, eu falei isso agora, eu ouvi a explosão. Baratas voando. Você sabe que toda vez que eu falo de baratas, eu estou me referindo a demônios. Se você não sabe, saiba. Toda vez que você ouvir essa expressão, baratas voando, você já sabe que eu estou falando de demônios batendo em retirada. O engano, o espírito de engano saindo do nosso meio. Vou repetir porque isso causou um efeito. O foco da dignidade que Paulo está trazendo está na atitude, não nas pessoas. Não é a condição da pessoa. O texto bíblico sobre a ceia não está sugerindo que algumas pessoas são qualificadas e outras não. Irmãos, Paulo está escrevendo a cristãos, aos cristãos de Corinto. Todos eram dignos de participar da ceia. Não tinha uns que podiam e outros que não podiam no meio da igreja. Todos estão participando. Deixa eu contextualizar você. A primeira ceia, a ceia que Paulo disse, por isso eu recebi do Senhor, que na noite em que foi traído, essa ceia, e depois você pode pesquisar, só anota a referência, está lá em Mateus, no capítulo 26, no versículo 17. Essa ceia, ela foi feita no contexto da Páscoa dos judeus. Essa Páscoa, ela celebrava a libertação do cativeiro, a libertação do Egito. Celebrava o derramamento do sangue do cordeiro para passar no umbral das portas. Uma aliança feita com Deus, entre Deus e o povo. Jesus, ao reunir-se na ceia, ele está reinterpretando a saída do Egito através dele mesmo. Ele é o cordeiro que derrama seu sangue e sela uma nova aliança. Você está comigo? Então, muitas pessoas hoje em dia na igreja, mesmo sendo cristãs, nascidas de novo, nova criatura, cheias do Espírito, elas ainda se aproximam desse momento com uma sensação de que não estão à altura deste momento. Ouça com atenção. Muitas pessoas se aproximam da ceia, do momento da ceia, da comunhão, com a ideia de que não são dignas. E por que é isso? Bem, temos várias razões. A principal delas é a religião. A religião, essa invenção do homem, a religião ela decidiu que algumas pessoas participam, que outras não, e que tem que ser assim, 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 e que tem que ser um suco de uva, e que tem que ser um pão. Irmão, isso são convenções. Se eu quisesse trazer um suco de laranja, eu ia trazer um suco de laranja. Porque o problema e o foco não está na forma, e sim no conteúdo. Agora, é claro que como é tradicional e não há nenhum problema nesta tradição, como Jesus ceou com pão e vinho, nós podemos usar o suco de uva. Então as pessoas, elas se aproximam da ceia se sentindo indignas, se vendo como não merecedores, porque elas tratam a relação com Deus desse jeito. Deixa eu explicar isso para você, porque talvez tenha ficado confuso. Quando a pessoa não se vê digna, ela ainda não entendeu completamente quem ela é em Cristo. Por qualquer razão. Porque tem diversas razões. Cada denominação inventou uma razão diferente. Ah não, olha, se esse mês você cometeu um pecado e esse pecado durou 10 dias até a ceia, você não pode. Mas se foi mais de 10 dias, você pode. De onde é que eles estão tirando isso? Eu não sei que Bíblia é essa que eles estão lendo. Mas é assim, não, veja bem, se você tiver em pecado, por qualquer razão, você não pode tomar a ceia. Eu não vi Paulo dizendo isso. Ah, mas está ali escrito, aquele que comeu pão e beber de forma indigna. Eu acabei de te explicar que isso fala da forma como você se aproxima, se refere, entende a ceia, e não da sua condição diante da ceia. Então veja só, tem gente que deixa de participar da ceia. Não, eu não quero cear. Não, obrigado. Aí o diácono passa, a pessoa diz, eu não vou receber. Por quê? Não é porque a pessoa é inferior a você ou a mim, não. É porque a pessoa, por qualquer razão, na cabeça dela, foi ensinada, educada, criada dentro de uma igreja, de uma denominação ou de um pastor, que disse que
tem uma condição para cear. Sabe qual é a condição para participar da ceia? Ser novo nascido, ser nova criatura. Essa é a condição. Se você aceitou Jesus como Senhor da sua vida, você está habilitado para a ceia. Pronto, podemos ir para casa. Não, brincadeira. Veja só, esse pensamento de que você não pode por causa disso e daquilo é mais comum do que Deus desejaria. Lá fora, as pessoas estão sendo segregadas. Não, você pode, você não pode. E tem gente que por consciência não faz. E tem gente que é impedido de fazer. Tem igreja que vai investigar a vida do membro. Vamos ver se esse mês você pode. Tem pessoas que dizem assim, tem pastor, irmão, dizendo, não, esse mês você não deu dízimo. Então você não vai participar da ceia. Oxe, como é que o pastor sabe que não deu dízimo? Porque eu não sei se tu deu teu dízimo. E eu não estou preocupado com o ato de dar o dízimo, e sim com a consciência que você tem a respeito do dízimo. Você está comigo? Mas são tradições religiosas que levam as pessoas a ficarem encalacradas na vida, perdidas, paradas. Tem gente que não participa da ceia porque acha que não está bem. Não, esse mês eu não estou legal. Ou então hoje, o dia de ceia, eu não acordei muito bem. Irmão, não é a tua condição que determina a participação na ceia. A participação na ceia é um mandamento de Jesus. Ele disse, façam isso até que eu venha. E não importa a sua consciência nesse momento. Hã? Como assim? Mas não importa como a sua consciência está falando com você. Importa o que o sangue de Jesus fala a seu respeito. Aleluia. Ah, não, mas é porque eu tenho algumas pendências na minha vida, ou eu tenho um pecado recente. Ai, ontem eu briguei com a minha mulher, então hoje não. Hoje no caminho eu briguei com a minha mulher. Deixa eu te dizer uma coisa. Isso vai ilustrar o que eu quero que você entenda. A Bíblia diz que traziam os enfermos a Jesus e ele curava a todos. Sabia que nesse meio tinha gente que vinha brigando com a mulher? Já parou para pensar nisso? Jesus não chegava e dizia assim, próximo da fila. Aí vinha o cara aleijado, coxo, manco, alguma coisa assim, e ele dizia, tá tudo certo com você? Eu vou te curar, mas peraí, tá tudo certo? Você, hoje, foi tudo certinho com a mulher? Tratou ela como uma rainha, como ela merece? Ou reclamou com ela, brigou, xingou, falou mal, chutou o cachorro? Não, irmão, deixa eu te dizer, Jesus ele curava a todos. E o que isso significa? Significa que a salvação, porque a cura está incluída na salvação. A palavra salvação, dentro dela, inclui cura. Então, se Jesus não fazia acepção de pessoas ao curar, hoje, debaixo da aliança que nós temos, pelo sangue de Jesus, participamos da ceia sem acepção. Não existe no texto que nós lemos a ideia de que um grupo participa e o outro sai. Você está comigo? Porque tem gente hoje que acha que não está qualificado. E, de novo, isso foi a religião que colocou na sua cabeça. Isso não é uma coisa que a Bíblia está dizendo. Mas quando você acha que não está qualificado o suficiente para o momento da ceia, esse pensamento, ele entra em conflito direto com o Evangelho. Porque pelo Evangelho de Cristo, todos estão qualificados. Todos receberam a salvação. Então a sua participação, ela não é baseada no seu desempenho como crente. A sua participação na ceia é baseada na obra completa e consumada de Jesus Cristo, o Filho. Romanos capítulo 8, versículo 1, diz assim, agora, pois, já não há nenhuma condenação, ou como a versão aqui diz, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, se não tem nenhuma condenação para você, mas pastor, eu tenho um pecado que eu ainda não resolvi na minha vida. Sim, meu irmão, está aí um momento de você resolver seu pecado? Tipo hoje? Tipo, já devia ter resolvido? E como é que resolve? Calma, diga, eu não tenho pressa, nós vamos chegar lá. Então, quando você deixa de participar porque você se sente indigno, você pode achar que isso é reverência, mas isso não é reverência. Isso é falta de discernimento da obra consumada de Jesus. É a mesma lógica de uma pessoa cometer um pecado e dizer que é pecadora. Você está comigo? Mas eu peco. Sim, eu também. Pastor, o senhor peca? Eu achei. Entenda, eu não vivo uma vida de pecado habitual. Mas eu peco, irmão. Eu peco. Sabe?
Todos nós pecamos. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Agora perceba, a sua natureza não é afetada pelo pecado que você comete. Pastor, você está dizendo que eu posso sair pecando? Não, eu não estou dizendo isso. Paulo também disse, de maneira nenhuma. Agora o que eu estou te dizendo é que quando você não participa da ceia porque você cometeu um pecado ou porque você tem um pecado que ainda não resolveu, isso é consciência de pecado e não consciência de justiça. E você foi liberto da consciência de obras mortas. Você foi liberto da consciência de pecado. O problema não é você participar porque, eu não vou participar por causa de um pecado. Não, o problema é você participar sem discernimento de quem você é em Cristo. Este é o problema. Vou repetir. O problema não é você deixar de participar porque cometeu um pecado. Você não deveria fazer isso. O problema é você participar sem entender o que você está fazendo. Isso, irmão, é o problema de todo crente, em toda atitude, em toda ação espiritual dentro da igreja do Senhor. As pessoas, elas vão no efeito manada, elas fazem porque está todo mundo fazendo. Não seja assim. Isso é superficialidade. Diga, eu não sou superficial. Você está comigo? Então é possível você chegar na ceia consciente de que você está em falha com o Senhor, mas discernir que estar em Cristo é estar na posição correta. E que a sua posição não é alterada pelo pecado que ainda não foi resolvido. Eu não estou dizendo que você vai permanecer o resto da sua vida no pecado, até porque se você permanecer o resto da sua vida no pecado, deixa eu te dizer, você perde a sua salvação. Pastor, e é possível perder a salvação? Isso é outra conversa, mas sim, é possível. Mas eu tenho um amigo que é de uma igreja que ele disse que uma vez salvo, salvo para sempre. Pois é, mas é porque o líder dessa igreja foi enganado por um homem muito mau. Era um homem muito mau, ele não era um homem, chama-se Satanás. É o mesmo engano de Satanás no Éden, é o engano de Satanás em muitas igrejas. Existe uma maldição lá fora chamada hipergraça, cuidado. O que é que a hipergraça diz? A hipergraça diz que Jesus, onde abundou o pecado, superabundou a graça de tal forma que ele já perdoou todos os seus pecados e até os que você vai cometer, então pode pecar. Pastor, tem gente dizendo isso na igreja e na internet também, no YouTube. Então, irmão, a ceia, ela não é lugar para você se afastar. Não é lugar, não é momento para você se distanciar de Deus porque você está em pecado, não. A ceia é o momento de você se reposicionar. Então, o pecado, ele não pode te empurrar para longe da mesa. Eu estou te dizendo isso, veja, o pecado, ele não tem esse poder para te afastar da mesa. O sangue de Jesus, ele te lembra quem você é e a mesa que você pertence. O sangue te atrai, o pecado não pode te afastar. Você é atraído. E veja, eu não estou com isso banalizando o pecado, eu estou colocando o pecado no lugar dele. É um ato, não uma natureza. E um ato não pode definir quem você é. Alô? Um ato não pode definir quem você é. Então, o risco aqui, meu irmão, não é você participar porque está em pecado e aí vai ser réu do corpo e do sangue como Deus. Não tem esse risco. O risco é você deixar de participar porque você não discerniu quem é em Cristo. Porque aquele que se afasta da ceia por culpa, por condenação, ele está olhando mais para si mesmo do que para Cristo. Mas pastor, que coisa dura e pesada o senhor está pregando. Eu amo você, irmão. E eu não quero que você deixe de acessar a maravilhosa graça de Deus por causa de uma consciência de pecado que você não deveria ter. Aquele que se afasta da ceia por culpa está olhando mais para si, eu te provo. Você está olhando mais para a sua condição. A minha condição é inadequada. Sim, mas em Cristo você foi feito a justiça de Deus. Ele já te colocou numa posição na qual você pode se achegar ao trono da graça confiadamente, sem condenação, sem culpa. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: justificados, pois, temos paz com Deus. Você tem paz com Deus. Ah, mas e se eu cometi um pecado? A Bíblia diz que ele é fiel e justo para perdoar o seu pecado. A ceia é você dizendo: olha, eu conheço a minha limitação, mas os meus olhos estão postos em ti. Eu preciso me alinhar, mas enquanto eu não me alinhei, eu não vou deixar de usufruir
desse momento sublime de memorial a Cristo. Você está comigo? Você precisa parar de acreditar, de achar, de pensar ou conjecturar que você vai conseguir se qualificar para uma coisa que você já tem. Não tem como, irmão, é seu. É como eu chegar para você e te dar um presente valioso, caro, bonito, bem embalado. Você abrir o presente e dizer, meu Deus, não, eu vou deixar esse presente aqui na minha... Veja, eu vou deixar esse presente aqui na minha frente, em cima da estante. Eu vou olhar para ele todo dia, mas eu não vou abrir, usar, porque eu ainda não mereço. Oxi, mas eu te dei o presente. Eu dei para você o presente é seu, tem o seu nome. Como você define se você merece ou não, se eu te dei? Se eu te dei é porque eu acho que você merece. Ou não é? Quando você presenteia alguém, você gostaria que a pessoa se referisse assim? Imagina, você vai numa marca famosa no shopping e compra uma camisa linda para a pessoa. Entrega a camisa. Aí a pessoa chega assim e faz, nossa, maravilhoso. É lindo, irmão, obrigado. Mas é demais para mim. Hã? Mas eu não achei demais para você, fui eu que te dei. Não, é demais para mim. Eu não mereço. Mas quem está dizendo que você não merece? Eu. Oxi. E funciona assim, é? Não. Irmão, quando Moisés mandou os espias à Terra Prometida, você conhece essa história, não é? Eles chegaram diante da Terra Prometida e Moisés, ele mandou 12 espias, um de cada tribo, para espiar a terra e voltar com o relatório. E a maioria disse assim, aos nossos olhos, lá tinha gigantes, aos nossos olhos nós éramos como gafanhotos. Eu te pergunto, eles eram gafanhotos? Essa é fácil. Eles eram gafanhotos? Mas eles se viam como gafanhotos. Esse é o problema de muito crente. O crente, ele não é não merecedor, mas ele acha que ele é. Não, eu não me qualifico, eu não mereço. Merece sim. Mas pastor, graça é favor imerecido. Não, graça foi favor imerecido. Antes de você nascer de novo. Depois que você nasceu de novo, graça é a capacitação, é o poder de Deus na sua vida, te fazendo ser e alcançar o que Ele quer que você seja e alcance. Essa é a definição de graça. Graça é o poder de Deus. Graça não é mais favor imerecido para você. Graça é favor imerecido para os perdidos do mundo. Essa é a multiforme sabedoria de Deus. Muitas vezes, irmão, quando você está no momento da ceia e que você come o pão e bebe o suco de uva, muitas vezes nesse momento é o momento em que seu coração se alinha de forma sobrenaturalmente natural, porque você está reconhecendo a sua dependência. A mesa da ceia não é um lugar para quem merece, a mesa da ceia é um lugar para quem entende. Diga, eu entendo. Outro ponto importante. O dia de ceia, o culto de ceia, não é um momento para pedir perdão pelos pecados do mês. Eu sei que eu falo isso toda a ceia, mas o Espírito realmente me mandou pregar um culto inteiro sobre isso. Então, eu sei que você está sendo abençoado, mesmo que agora seja incômodo. Mas deixa eu te explicar. Não é o culto, dia do mês, em que você vem com o seu caderninho e você sai anotando tudo que você fez no mês e faz, pronto, agora eu vou resolver essas pendências. Não, irmão, não funciona assim. Porque a purificação de pecados não é um evento religioso. É uma provisão. E ela é imediata. E está baseada na obra consumada de Jesus. O perdão já está garantido. Você não precisa ficar pedindo o perdão. Ele já está concedido. Você vai lá e recebe o perdão que ele já te deu. Mas, pastor, isso é muito confuso para mim. É porque nós fomos criados num sistema religioso que não respeita o que a Bíblia diz, e sim o que os homens pensam que a Bíblia diz. Mas a Bíblia não tem em nenhuma ocorrência que eu me lembre, e eu já fiz essa pesquisa, mas se quiser eu posso fazer de novo. Eu não vejo no Novo Testamento, peça perdão dos seus pecados e ele vai te perdoar. Não. Diz, arrependa-se, confesse seus pecados e Deus é fiel e justo para perdoar. E não peça e ele vai perdoar, ele já perdoou. Ai, pastor, mas assim fica bom demais para ser verdade. Não, é bom demais e é verdade. Você entende? Então, não existe base bíblica para você ficar empilhando pecado até o dia da ceia. Você está entendendo isso?
Quando você nasce de novo, você recebe uma nova natureza. E essa nova natureza, ela traz consigo algo chamado consciência. O que é a consciência? A consciência é a voz do seu espírito humano recriado. E isso cria como se fosse guarda-reio. Você sabe o que é um guarda-reio, não é? Quando você está na rodovia, são aquelas peças de metal. Para que existe aquilo? Para impedir que o carro saia dos limites da estrada. São guarda-reios. Pois bem, a sua consciência são os seus guarda-reios dentro de você. É aquilo que te impede o seu espírito dizendo, isso aqui está errado. Não faça isso. Sabe? As pessoas às vezes chegam para mim e dizem assim, pastor, é pecado fazer isso, é pecado fazer aquilo. Irmão, você sabe. Você sabe se é pecado ou não. Não venha me dizer que não sabe. E tem mais, se você está me perguntando, você já sabe. Só uma dúvida aqui, viu? O senhor desculpe essa dúvida, mas é uma dúvida que eu tenho a vida inteira. Tem nada, irmão. Você já sabe a resposta a vida inteira. Você está procurando algum pastor que diga a você que não é pecado para você fazer. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, ha, ha, ha. Continue me amando. Eu sou o seu pastor. E tem coisas que eu preciso falar. Quando um cristão comete um pecado, irmão, começa a disparar todos os alarmes dentro da cabeça e do espírito dele. Bem, 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 bem. Gru, gru. Todos. Você sabe quando você comete um pecado. Então, se você sabe quando comete um pecado e a instrução bíblica é tão clara, qual é a instrução bíblica? Guarde os seus pecados, mesmo que você já saiba, e no dia da ceia você sai marcando e pedindo perdão. Não. A instrução bíblica é muito clara. Corre para papai, conta o que tu fez e ele te perdoa. Meu Deus, é assim? É. 1 João capítulo 2, versículo 1. 1 João, primeira carta de Paulo a João. Não, primeira carta de João. Capítulo 2, versículo 1. Diz assim, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se alguém pecar, o que acontece? Vai para o inferno. Não. Se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A Bíblia diz que temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas, Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus viveu uma vida sendo tentado em todas as áreas e nunca pecou. Então, a Bíblia está dizendo para nós que Jesus, ele é o advogado e ele é diferente dos advogados terrenos. Jesus, quando você comete um pecado e se arrepende, confessa seu pecado, Jesus ele não chega diante do juiz dizendo, juiz, ele é inocente. Isso não funciona assim. Jesus chega e ele apresenta a si mesmo como a confissão de que você é culpado. Hã? Mas eu achei que ele ia dizer que eu era inocente. Não, 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 não. Você, na sua natureza, não teria condição de dizer isso de si mesmo. Então, o que é que Jesus faz? Ele diz, olha, esse meu irmão aqui, ele é culpado, ele cometeu um erro. Mas deixa eu dizer uma coisa a você, juiz. O meu sangue que foi derramado é o pagamento integral por todos os pecados. Então, o perdão já está garantido. É verdade, aquele meu irmãozinho ali pecou. Mas o meu sangue já resolveu essa pendência. Está resolvido. Você entende como é que ele é advogado? Mas pastor, desse jeito, eu posso continuar pecando a vida inteira. E ele vai, o Espírito Santo está me levando para isso, eu vou, né? Eu posso ficar pecando a vida inteira e toda vez Jesus vai se apresentar. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. A misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã, é verdade. Mas você precisa entender que toda vez que você pratica um pecado, essa consciência que te acusa pode ser cauterizada. Daqui a pouco vai chegar um momento em que você continua praticando e acha que aquilo é justificável. Não, mas veja bem, é porque, sabe, mas é porque, e a partir desse momento, você vai se afastando de Deus, se afastando, e cometendo aquele pecado que na sua cabeça não é mais pecado. Não vai demorar, talvez demore um pouco, mas vai chegar um momento em que você simplesmente corta a relação. Não é Deus que diz, porque você cometeu esses pecados, agora você vai para o inferno. Não. Você mesmo decide, e a Bíblia chama isso de apostatar da fé. Você abandona a fé.
O engano do pecado, irmão, ele é sutil. Não é no primeiro momento. E não é na hora que você fica, ai meu Deus, não, 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 não. É aos poucos. É aos poucos. Você vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando. Quando você menos espera, você faz, eu já não vou para a igreja. Pronto. Não se começa a se sentir indigno, não ora mais, não lê mais a Bíblia. Aí a gente tem o fenômeno dos desviados. Você acha que um desviado, ele acordou um dia e disse, eu não vou mais para a igreja? Não. O desviado, ele começou desse jeito, devagarzinho. Foi aos poucos. Um dia, ele se irou com o pastor ou com o irmão, porque o meu irmão não deu bom dia para ele. Pastor, o senhor está brincando com coisa séria? Não, não, não. Tem gente que se desvia por causa de coisa boba. Tem gente que se desvia por causa de escândalo na igreja. É verdade. As pessoas se decepcionam. Ah, não, o pastor desviou o dinheiro da igreja. Sim. Você desviou o dinheiro da igreja? Não. Quem desviou? O pastor. Você acha que Deus vai julgar quem? E quem vai ser acusado e culpado do desvio? Você? Não. Então fica na igreja, irmão. Não, mas eu agora não vou ficar mais debaixo desse pastor. Tudo bem. É um bom argumento. Então a pessoa sai de debaixo daquele pastor corrupto e charlatão. E fica em casa. Porque nenhum pastor presta. Oxente. Não funciona assim, meu irmão. 1 João capítulo 1, versículo 9, diz, 1 João capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte, diz que ele é, se confessarmos nossos pecados, está escrito ali, ó, se confessarmos nossos pecados e pedirmos perdão, está escrito ali? Não. Você confessa seu pecado e ele é fiel e justo para perdoar os pecados. É como eu estou explicando, irmão, é uma questão de perspectiva. Se você toda vez fica pensando que tem que pedir perdão, oh Deus, me perdoe, sabe o que acontece na sua cabeça? Você acha que pode ser que um dia ele não vá perdoar. Você entendeu? Ah, não, eu tenho que pedir perdão. Se você tem que pedir alguma coisa, você considera por dentro que duas opções são possíveis. Sim, eu perdoo ou não, dessa vez eu não perdoo. Não, irmão, tire isso da sua cabeça. Você recebe o perdão que ele te dá, porque ele sempre está disposto a perdoar. Você entendeu isso? Então, o inimigo da sua alma, o diabo, o que ele quer? Ele quer que você pegue essa culpa porque você cometeu um pecado, porque você está com um pecado que ainda não resolveu, e corra para se esconder de Deus e não participe da ceia. O que Deus quer é o contrário. É que você, ao invés de fugir de Deus, você fuja para Deus. Corra para Deus, irmão. Ele vai restaurar completamente essa consciência, mas enquanto isso, você precisa receber a restauração que ele já te deu. A restauração de posição, de herança, de filho. Então, não é certo, não é alinhado isso. Ah, não, eu agora não vou... Veja, a Bíblia diz, voltando a 1 Coríntios 11, 29, a Bíblia diz que aquele que participa da ceia de forma indigna, ele come e bebe juízo para si. Essa palavra come e bebe juízo para si, ela tem a ideia de você beber uma sentença, comer uma condenação. E isso assusta as pessoas. Mas eu quero que você entenda que o juízo para o crente não é o inferno. O juízo para o crente está vinculado a recompensas, porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se você nasceu de novo, o inferno não é o seu futuro, irmão. Para de ficar pensando no inferno porque você cometeu um pecado ou porque você tem um pecado que precisa resolver. Para com isso. Olha para o autor e consumador da tua fé, que Jesus, o Cristo, e este crucificado, entenda que ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, você tem o perdão dos pecados. Aí no versículo 30 de 1 Coríntios 11, versículo 30 diz, eis a razão porque há muitos entre vós fracos e doentes e não poucos que dormem. Esse versículo é utilizado para amedrontar as pessoas e dizer, se você está em pecado, você não pode comer a ceia, porque senão você vai morrer. Porque Paulo está dizendo, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos os que dormem. A razão, irmão, para dormir aqui é morrer, viu? A razão para as pessoas estarem fracas, doentes e morrerem, não é porque elas estão tomando a ceia tendo cometido um pecado. É porque elas não estão discernindo o corpo. Porque aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo. O que é discernir o corpo? E essa é sim uma chave do entendimento.
o corpo de Cristo precisa ser discernido. Você tem que entender que você é o corpo de Cristo e você tem que entender que nós, enquanto igreja, somos o corpo de Cristo. Quando você discerne, entende isso. Não, eu entendo isso. Eu entendo o papel para o qual eu fui chamado e eu entendo o que isso me proporciona na terra. E aí eu começo a entender, por exemplo, que a cura é um direito de filho. E aí, quando a doença chega, eu digo, em nome de Jesus, sai. Logo, eu não vou ficar fraco, doente, nem morro. Versículo 30 está aqui. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes. Por isso, por quê? Versículo 29, por favor, Gabi. Quem come e bebe sem discernir o corpo. A Bíblia não está dizendo quem come e bebe tendo cometido um pecado na véspera. Não. Quem come e bebe sem discernir o corpo, sem entender a posição e os direitos de filho. Esse que não entendeu, que não está vivendo a vida que Deus proporcionou, a vida de Deus, a vida Zoe, esse versículo 30, essa é a razão pela qual há entre vocês muitos fracos e doentes. Quem participa da comunhão sem discernir o corpo. O que significa isso? Quem nasce de novo e não entende quem é, essa pessoa vai morrer. Lá em Salmo, a Bíblia diz assim, o salmista disse, e Jesus cita isso, eu não anotei as referências, mas o salmista diz assim, ele diz, eu digo, vocês são deuses, são todos filhos do Altíssimo, no entanto, como homens morrerão. O problema, irmão, que o salmista está apresentando não é morrer sem discernir quem é. Mas o que eu quero que você entenda é que você tem a natureza de Deus. Porque a Bíblia diz que você é participante da natureza divina. Não é opcional, não é porque você quer ou não, é o que a Bíblia diz. Não é o que eu estou dizendo, e eu não estou nem interpretando, eu estou lendo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. Veja bem, o que eu quero que você entenda é que não é simplesmente automático, e sim, você tem uma parte a desenvolver, a desempenhar. Qual é a sua parte? Diga, comunhão. O que é que Deus espera de você? Diga, comunhão. O que a ceia representa? Diga, comunhão. Então, quando você entende o que Deus espera e o que é a comunhão, e é isso que eu quero te explicar, essas coisas te libertam da religiosidade. 1 Coríntios 10, 16 diz, não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? Então, quando você está bebendo do cálice, você está discernindo, entendendo a comunhão com o sangue. Não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. Porque todos participamos do único pão. Quem é o pão? Diga, Jesus. Então veja bem, quando você entende que a parte que cabe a mim e a você é a comunhão, isso muda todo o processo de entendimento na sua cabeça desse momento. Irmã, por favor, Filemon, versículo 6, versão Almeida Revista e Atualizada. Filemon, ele só tem um capítulo. Então é o versículo 6 de Filemon que nós vamos ler. Na Almeida Revista e Atualizada diz assim, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente. Significa que a comunhão pode ser ineficiente. Então, ele está dizendo, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente. Como? No pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Como é que a sua comunhão e a minha comunhão se torna eficiente? Quando você conhece plenamente todo o bem que há em você para com Cristo. Irmão, está escrito ali. Eu estou te mostrando, não tem interpretação nisso. Ele está dizendo, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Irmã, coloque o mesmo versículo na NVI, por favor. Nova Versão Internacional. Oro para que a comunhão que procede da sua fé, é isso mesmo? Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz como? No pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Então qual é a sua parte? A comunhão.
Essa palavra comunhão, eu fui no dicionário, é koinonia. O que significa koinonia? Fraternidade, associação, comunidade, comunhão, a parte que alguém tem em algo. Uau! Relação, parceria, participação. Oro para que a parceria da sua fé, a comunicação da sua fé, a parte que você tem na fé, seja eficaz. Então, quando você entende que você tem uma participação, que você tem uma parte a desempenhar pela comunhão com Deus, você entende o que é discernir o corpo. Então, por favor, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29. Estamos entendendo a ceia. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo, come e bebe para o seu próprio juízo. O que significa isso? Que aquele que não tem a comunhão do corpo, a participação, que não discerne a participação no corpo, esse come e bebe juízo, não aquele que está em pecado. É fato que se a pessoa está vivendo uma vida de pecado e ela não se alinha ao longo do tempo, ela ao longo do tempo vai provar que não entendeu. Mas enquanto isso, meu irmão, você está participando. Jesus, ele está olhando para você o tempo inteiro do céu e dizendo, eu entendo o que você está passando. Como Jesus disse, vá e não peque mais, para que algo pior não te sobrevenha. O que ele está dizendo? Olha, eu entendi o que você cometeu aqui, eu não vou te condenar por esse pecado. O que eu quero é que você arrume a sua vida. Só que não é justo, irmão, não é justo com nenhum filho, enquanto o filho ainda não arrumou a vida, não fazê-lo participante da ceia. Na verdade, isso inclusive pode causar com que a pessoa continue distanciada, porque ela está sendo separada. E Deus não quer separação. Então, para nós concluirmos, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17. Porque nós, embora muitos, Almeida Revista Atualizada. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão e um só corpo. Porque todos participamos do único pão. Romanos 12, 5 diz o seguinte: assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então, pegue esse raciocínio para que você entenda junto comigo. Se nós somos membros uns dos outros e somos um corpo só, você concorda que você desempenha uma função e eu desempenho outra? Porque somos um corpo. Certo? Agora imagine você que o seu dedo midinho está com um problema. Você vai morrer por causa disso? Estou com um problema no dedo midinho. Você vai morrer por causa disso? Não, você vai tratar o dedo midinho, não vai? Ah, mas eu estou com problema no fígado. Você não vai tratar o fígado? Qualquer parte do corpo que tenha um problema vai ser tratada, ela não vai ser excluída. Pronto, acabou, vamos para casa. Não, irmão, entende? Uai, não, mas o irmão ali está em pecado, então eu não vou te dar a ceia. Você não vai tomar ceia. E o irmão, não, é verdade, eu não vou tomar a ceia. Uai, mas o irmão está com um problema. Eu vou excluir ele, é? Ai, nossa, eu dei uma topada no meu dedinho, estou indo agora lá na UPA, vou pedir para ele arrancar logo, porque... É assim que funciona? Já imaginou? O espaço do dedinho vai ser ocupado pelo próximo. Aí na próxima topada, no fim de 5 topadas, você não tem mais dedo. Funciona assim, irmão? Não. E por que a gente acha que no meio da igreja isso tem que haver? E eu estou falando, irmão, num universo limitado aqui, ceia. Só que tem igrejas que fazem isso no universo macro. Convivência. Fiquei sabendo que o irmão... Eu vi o irmão fumando. Não vou nem falar com ele mais. É mesmo? Seu religioso. Você não é melhor do que um fariseu. Quem é você para julgar o irmão fumando? Mas a Bíblia diz... Diz o quê? Pastor, você está dizendo que pode fumar? Eu disse isso? Você é mais inteligente do que isso. Eu não disse isso. E se você quer fumar, não vai dizer, eu estou fumando porque o pastor disse que pode. Não. Deixa eu te dizer. Fumar vai acabar com a tua vida, vai acabar com a tua saúde. Teu corpo é o templo do Espírito, você não deve fumar. Está comigo? Além de tudo é vício. Está comigo?
Mas fumar não é muito pior do que vício de internet, do que vício de pornografia, do que vício de qualquer outra coisa, irmão. Tá tudo do que vício de fofoca. A Bíblia diz que tem 6 coisas que Deus detesta e uma ele abomina. Sabe qual é a coisa que Deus abomina, segundo Provérbios? Fofoca. Volta, Samico, volta. Então, antes da cruz, eu ainda vou pregar sobre essas coisas, pastor Lucas. Só que antes da cruz, irmão, o corpo de Jesus era um único corpo. Acompanhe isso, entenda. Antes da cruz, antes da crucificação, Jesus era um só corpo. Quando Jesus é quebrado na cruz, quando o pão se parte, ele vira muitos pães. Como funciona isso? Veja, Jesus era um pão inteiro. A partir do momento em que ele se partiu, ele virou vários pães, que formam um único corpo, um único pão. João capítulo 14, versículo 12, diz assim: as obras, em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Qual é a lógica? A lógica é que Jesus sozinho, veja, antes da crucificação, quando Jesus tinha carne e osso, quando Jesus era um homem físico na terra, qualquer pessoa que precisasse de cura, de um milagre, de um consolo, tinha que ir até ele. Vamos imaginar que Jesus fosse imortal. Ele de fato era, mas vamos imaginar que ele estivesse vivo até hoje, Jesus, o homem. Se você precisasse de cura, de manifestação de cura no seu corpo, o que é que você tem que fazer? Pegar um avião, um ônibus, uma bicicleta e ir até Israel, chegar em Jerusalém ou em Cafarnaum e procurar Jesus. Onde é que Jesus fica? Talvez, a essa altura do campeonato, já tivessem feito um templo enorme, o templo de Jesus, e Jesus estivesse lá curando a todos. Mas ele é um. Não era muito melhor ele fazer uma multiplicação? Então, quando Jesus se quebra na cruz, quando o corpo é quebrado, você entende que ele participa, ou seja, existe uma comunhão, existe uma participação entre Jesus e você, a tal ponto que as mesmas obras que ele fez, você faz e outras maiores. Agora, nós não precisamos ir para Israel para receber cura, para receber qualquer tipo de libertação do Senhor. Não. Orando uns pelos outros, nós alcançamos isso. Então, não discernir o corpo significa não discernir quem somos em Cristo. E aí, como é que você come o pão e bebe o cálice? Ouvindo a palavra. Porque a palavra é o pão. Quanto mais você come o pão, mais você se torna o pão. Quem você é? Diga, o corpo de Cristo. Como você foi formado? Diga, pela palavra. Pedro disse, vocês foram regenerados pela palavra, a semente incorruptível da palavra. A questão, irmão, é quando a palavra de Deus se torna lugar comum na sua vida, uma coisa que você está familiarizado, o Senhor é meu pastor, você está parando de discernir o corpo. E é por isso que você pode comer e beber juízo para si. Então, o que eu espero que você tenha entendido, e eu espero de coração, é que nessa igreja, nós entendemos a ceia à luz da Bíblia, sem religiosidades, sem rituais, sem maneirismos. Gálatas, abra lá, por favor. Deixa eu achar aqui, um minuto. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Gálatas 5:1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Você entendeu isso? Você entendeu que Jesus Cristo te libertou para você ser livre? Parece óbvio, não é não? Mas não é óbvio para a maioria dos crentes. Jesus Cristo libertou essas pessoas e elas continuam fazendo o resto do versículo. Por isso, permaneçam firmes, permaneçam firmes. O que é permanecer firme? É alguém chegar para você e dizer, você não pode tomar ceia enquanto você estiver em pecado. E você permanece firme dizendo, não, eu não olho para mim, eu olho para Cristo, eu tomo a ceia. Permaneça firme. Para quê? Para que não se submetam de novo a julgo de
escravidão. As pessoas que decidem não tomar a ceia por qualquer razão ainda estão debaixo de jugo de escravidão. Infelizmente, não significa que essas pessoas são inferiores ou estão erradas. Não, não é erro. É falta de discernimento e consciência. Mas hoje isso acaba. O pessoal do louvor pode subir. Eu gostaria que você ficasse de pé, fechasse seus olhos.